Fala pessoal, tudo bem? Hoje é a aula 2 do módulo 3 do nosso curso de formação de rações para bovinos de corte com foco em lucratividade. Nessa aula de hoje, pessoal, a gente vai estar trabalhando um pouquinho sobre o metabolismo ruminal, a influência do metabolismo ruminal de carboidratos na alimentação de bovinos de corte, ok? Então vamos lá. Então, antes de iniciar, a gente vai falar um pouquinho o que é um carboidrato. Carboidratos são nutrientes, né, compostos por carbono, moléculas de carbono, hidrogênio e oxigênio. É um dos compostos mais abundantes na natureza, principalmente nas plantas e nos grãos cereais. É muito comum entre os técnicos, entre os consultores, entre os estudantes, os termos carboidratos estruturais, carboidratos fibrosos, carboidratos não estruturais e carboidratos não fibrosos. Qual a diferença desses termos? Por mais que seja conceitual, é importante a gente diferenciar para a gente maximizar o entendimento nosso ao longo do nosso curso. Os carboidratos estruturais são os que estão relacionados à parede vegetal, né? Está relacionado à estrutura da planta. É um termo agronômico. Toda vez que eu falo carboidrato estrutural, carboidrato não estrutural, eu estou me referindo à planta, do ponto de vista agronômico. Quando eu falo carboidrato fibroso, carboidrato não fibroso, eu estou me dirigindo àquele ingrediente com alimento para o animal, no caso, os bovinos. Então, estrutural e não estrutural, do ponto de vista agronômico. Fibroso e não fibroso, do ponto de vista nutricional. A estrutural está relacionada à parede vegetal da planta, né? A capacidade dessa planta se manter de pé. E os não estruturais estão relacionados aos grãos, os componentes, o amido. Da mesma forma, né, quando eu falo dos carboidratos fibrosos, está relacionado à parte de FDN, FDA, a estrutura física da planta, né? E não fibrosos seria o... Já tem uma fórmula aqui muito interessante, de fácil de entendimento, que vai explicar muito bem o que seriam os carboidratos não fibrosos. Eu pego aquele ingrediente, né, considerando que 100% de matéria seca, subtrai, eu tiro a proteína bruta, tiro o extrato etéreo, que é a gordura, tira a cinza, que é os minerais, e tira a FDN, que representa o conjunto de fibras. O que sobra são os carboidratos não fibrosos, ok? Então, quando eu retiro daquele ingrediente proteína, extrato etéreo e cinzas e a fibra, o que sobra são os carboidratos não fibrosos, que é uma fonte de energia que a gente vai discutir ao longo da aula de hoje. Qual a principal função dos carboidratos não fibrosos? A principal função dos carboidratos fibrosos, pessoal, é fornecer energia para as bactérias ruminais. Essas bactérias vão utilizar essa energia dos carboidratos não fibrosos para a produção dos ácidos graxos. Entre eles, aí, o principal, o acético, né? O propiônico e o butírico. O acético e o butírico, já falei nas aulas anteriores, são precursores de gordura, né? Principalmente de gordura periférica, gordura do leite. E o propiônico é um precursor de glicose, que pode ser utilizado de qualquer forma pelo animal, tanto para ganho de peso como produção de leite, não importa. Outro detalhe, né, o butírico ele só vai ser utilizado como precursor de gordura se sobrar, porque normalmente ele é praticamente todo metabolizado na parede ruminal. Tranquilo? Então vamos avançando. Vocês conhecem exemplos de carboidratos não fibrosos? Os principais exemplos de carboidratos fibrosos, não fibrosos, né, são os grãos de cereais, são aqueles ingredientes ricos em amido. São os principais exemplos. Por exemplo, grão de sorgo, grão de milho, cevada, aveia, trigo. Esses são as principais fontes de carboidratos não fibrosos. Quais as vantagens dos carboidratos não fibrosos? Eles são uma fonte de energia de rápida disponibilidade para as bactérias ruminais. Praticamente tem uma alta digestibilidade, né, lá no ambiente ruminal. E está prontamente disponível. As bactérias já conseguem degradar e utilizar eles para a produção, principalmente, né? Detalhe, é importante a gente frisar que os carboidratos fibrosos, eles normalmente eles são precursores de acetato, né? Que vai a ácido acético. E os carboidratos não fibrosos, normalmente eles são precursores de ácido propiônico, de propionato. Tranquilo? Então, é importante a gente... Por isso, outro motivo, que quando a gente tem uma maior quantidade de grãos na dieta, tende-se a ter um ambiente ruminal maiores chances de acidose ruminal, por conta do propionato. Nós sabemos que o que diferencia, né? Temos acetato, o butirato se mantém mais ou menos constante,
e o propionato. Mas dependendo do pH, se eu tiver um excesso de ácidos lá no ambiente ruminal, essas bactérias elas não conseguirem converter esses carboidratos não fibrosos em propionato, né, que vai ao ácido propiônico, esse excesso de carboidratos não fibrosos, de energia, ela vai acabar produzindo um lactato, que é um ácido mais forte e que promove o abaixamento do pH e incide num quadro de acidose. E essa acidose tem várias complicações. Primeiro, morte dos micro-organismos ruminais. A morte dos micro-organismos ruminais vai impactar na queda do consumo de alimentos. Quando tem queda de consumo de alimentos, automaticamente queda de desempenho. Além disso aí, se resolver rápido, uns 2 a 3 dias de queda, de baixa ingestão de alimentos, e, em alguns casos, promove diarreia, uma diarreia líquida, espumosa, brilhante, muitas vezes brilhante porque tem muito muco, e pode chegar em situações até mais graves, de causar úlceras no ruim do animal. Mas a gente vai estar trabalhando bonitinho nas dietas para não ter chance que isso ocorra, né? Existem vantagens, outra pergunta, existe vantagem do uso de carboidratos não fibrosos em rações ricas em carboidratos fibrosos? Por exemplo, eu tenho uma ração lá, que a base principal dela é o volumoso. É interessante eu ter alguma fonte de carboidrato não fibroso, de grãos? Sim, porque eu vou falar daqui a pouco que a degradabilidade da fibra é mais lenta. Então, eu preciso ter um aporte de energia para aquelas bactérias ruminais, ou seja, para que elas já comecem a degradar aquele alimento volumoso, aquela fibra. Então, é interessante também em dietas à base de alimento volumoso ter também um suplemento de carboidrato fibrosa para acelerar a degradação da fibra. É um start, isso que a gente chama de lifetime. Vamos seguindo. Continuando sobre carboidratos não fibrosos, né? Quais os pontos negativos dos carboidratos não fibrosos? Já falei. É o risco de acidose ruminal. Quando eu tenho um excesso de carboidratos não fibrosos, as bactérias elas não conseguem converter isso tudo em ácido graxo, em propionato, né? O ácido graxo de cadeia curta, né? O ácido propiônico. Consequentemente, começa a ter uma produção exagerada de ácido lático, né? Com a queda do pH, também essa queda do pH diminui a população que controla que controla as bactérias produtoras de lactato e incide no quadro de acidose ruminal. Os carboidratos não fibrosos favorecem ou prejudicam algum grupo de micro-organismos ruminais? Sim. Toda vez que eu tenho um tipo de substrato a mais, eu acabo prejudicando outro grupo. Exemplo, os principais grupos existentes são as bactérias celulolíticas e as amilolíticas. Celulolíticas degradam a celulose, né? Ou seja, os carboidratos estruturais. Amilolíticas, elas degradam principalmente as fontes de amido. E aí, as amilolíticas preferem um pH mais ácido. Eu falei nas aulas anteriores, né? Que vai ali pode ir de 6,2 estaria ótimo. 6,2 até 6,8, né? Estava até 6,5, 6,2 a 6,8 estaria esse ambiente ruminal e até favorecendo as bactérias amilolíticas. 6,5 a 7 estaria favorecendo as celulolíticas. Sendo assim, pessoal, só de mudar o substrato, eu vou estar favorecendo um grupo de bactérias em prol de outro grupo. Sem contar que quando eu tenho um determinado substrato, acaba que aquelas bactérias que degradam aquele substrato aumentam mais. E a repressão catabólica? Repressão catabólica, porque eu tenho algumas bactérias, elas conseguem degradar tanto a fibra como as fontes de amido, ou seja, fontes de carboidratos estruturais com fontes de carboidratos estruturais. Qual que é mais fácil para a bactéria degradar? Um carboidrato estrutural, desculpa, um carboidrato fibroso ou um carboidrato não fibroso? É mais fácil para a bactéria degradar um carboidrato não fibroso, porque ele tem menos ligações fortes. Aí ela prefere. Então, a repressão catabólica é uma bactéria que ela tem capacidade de degradar 2 tipos de substrato, ela dá preferência para degradar um carboidrato de maior facilidade para ela. No caso, o não fibroso. Agora vamos falar um pouquinho sobre carboidratos fibrosos. Quais as vantagens e desvantagens dos carboidratos fibrosos?
Vantagem dos carboidratos fibrosos é o quê? Eles têm ajuda na formação do médio ruminal. O médio ruminal é responsável pelas contrações, né? Todo mundo lembra do que é o médio ruminal? É uma camada mais espessa de fibra, né? Que basicamente divide o rumen em ambiente gasoso e ambiente aquoso. Ela fica ali mais ou menos no rumo médio. O médio é o principal responsável pelas contrações luminais, estimular as contrações luminais. A fibra também ela estimula a mastigação. Sabemos que a saliva é rica em íons tamponantes, íons carbonatos, que ajudam a manter o pH ruminal mais estável. É uma fonte de energia, né? A desvantagem dos carboidratos fibrosos é que é uma fonte de energia de lenta degradabilidade. Ela tem uma baixa degradabilidade ruminal, ou seja, não está prontamente disponível para ser utilizado pelas bactérias ruminais. O número de ligações na constituição do carboidrato interfere na degradação ruminal? Sim. Nós sabemos que tem alguns carboidratos, quanto menos ligações, por exemplo, sacarose. É uma molécula onde sacarídeo, onde tem uma molécula de sacarose e frutose. Rápida, chegou no rumo, está disponível. O amido já é um polissacarídeo, ele é mais complexo. E a fibra, né, o carboidrato fibroso, ele ainda é mais completo. Então, são ligações mais fortes, ligações do tipo beta, que elas demoram mais, é necessário ter um grupo maior de bactérias para degradar a fibra. Ou seja, a desvantagem de ter uma degradabilidade mais lenta é uma disponibilidade de energia mais lenta para os micro-organismos ruminais. Mas é importante sempre frisar que é importante que no rumo eu tenha fontes de carboidrato e proteína de lenta, média, de rápida, média e lenta degradabilidade ruminal, ok? Então vamos lá. Relação entre carboidratos estruturais e não fibrosos. Como assim? Qual carboidrato faz parte tanto do grupo dos carboidratos estruturais como dos carboidratos não estruturais? Existe algum? Gente, a pectina. A pectina é um tipo de carboidrato, ela faz parte, é um carboidrato estrutural. Ela mais ou menos, ela funciona como um cimento lá na estrutura da planta, para deixar a planta de pé. Entretanto, ela não tem característica de fibra, ela não tem FDN. Uma vantagem de ingredientes assim, por ele não ter FDN, não limita consumo, viu? Isso aí é uma grande vantagem de ingredientes ricos em pectina. Se não tem FDN, não limita consumo, ok? Isso é ótimo. Quais são os ingredientes ricos nesse carboidrato? Os principais, a polpa cítrica e a palma forrageira. Quais as vantagens que esse ingrediente apresenta? Fonte de energia, de ótima degradabilidade ruminal, é uma fonte de energia que ela não gera acidose ruminal, porque ela não tem amido, ela não vai a lactato. Também a pectina, né, ela chega lá no ambiente ruminal, ela é convertida em acetato, é a principal fonte, então, ou seja, é um ingrediente que tem alta degradabilidade ruminal, não ocupa espaço no rumo, porque não tem FDN, e não promove acidose ruminal. Essas são as principais características de alimentos ricos em pectina. Beleza? Anota aí. Ótima degradabilidade ruminal, ela não ocupa espaço no rumen e é uma fonte, e ela tem uma taxa de degradabilidade também, uma extensão de degradabilidade muito interessante. Ela vai sendo liberada constantemente aos poucos no ambiente ruminal, que é muito bom. Não promove a acidose ruminal. Beleza? Polissacarídeos não amiláceos, a pectina é um polissacarídeo não amiláceo, juntamente com as beta-glucanas, como as frutanas. É importante frisar, eu vejo o pessoal fornecendo aí para animais monogástricos alimentos à base de pectina, beta-glucanas e frutanas, mas o organismo dos animais monogástricos não tem enzimas capazes de degradar e converter esses polissacarídeos não amiláceos em energia, viu? Então, para animais monogástricos, teoricamente, não apresenta vantagens. Mas para os animais ruminantes, tem a vantagem, ó, grande extensão da degradação, semelhante à do amido, entretanto, não promove acidose renal. Aqui não produz ácido lático. pH do rumen fica mais estável, que é muito interessante, principalmente quando eu estou trabalhando com altos níveis de inclusão de grãos na dieta, quando os animais estão sendo desafiados em sistema de confinamento. E melhora a eficiência ruminal. Tranquilo?
Então, a pectina se enquadra em qual tipo de grupo de carboidrato? Ela é um carboidrato estrutural não fibroso. Ela se enquadra em estrutural não fibroso. Vamos falar agora do amido. O amido é um carboidrato não fibroso? O amido não é um carboidrato, ele é um carboidrato não fibroso. Ele não tem fibra, justamente. Quais as vantagens e desvantagens do uso do amido na alimentação de bovinos? Fonte de energia, alta disponibilidade ruminal, essa é a principal vantagem. É uma ótima degradabilidade ruminal, uma extensão de degradabilidade ruminal interessante. Entretanto, o excesso de amido pode promover a produção de lactato ruminal e queda do pH, morte de bactérias, diminuição de digestão e queda de desempenho. Ou seja, excesso de amido pode acarretar no quadro de acidose ruminal e prejudicar o desempenho. Tem que ter consciência disso. As formas de processamento dos grãos interferem na disponibilidade do amido? Claro, as formas de processamento interferem. Temos várias formas de processamento. Tem a floculação, laminação, moagem. A moagem pode ser grosseira, pode ser mais fina. Quando, por exemplo, um grão inteiro para o grão quebrado, qual desses dois ingredientes, grão inteiro e grão quebrado, que as bactérias vão ter maior facilidade de acesso ao grão quebrado? E se eu moer o grão moído vai ter maior, vai ser atacado de forma mais rápida pelas bactérias ruminais, ou seja, degradado ou digerido pelas bactérias ruminais de forma mais intensa. Isso é interessante? Sim e não. Lembra que eu falei para vocês que tem que ter carboidratos de rápida, média e lenta degradabilidade ruminal? Pois é. Se eu tiver muito carboidrato disponível em um só momento, eu posso favorecer um quadro de acidose ruminal. Então, eu tenho que ter essa consciência. Eu trabalhar com alimentos muito digestíveis, eu posso implicar em erro, implicar no quadro, no início ali do consumo daqueles ingredientes, uma alta disponibilidade de nutrientes para as bactérias ruminais, e daqui 2 horas, 3 horas, faltar, o que não é interessante. Eu preciso que, no intervalo de uma refeição e outra, eu tenha constantemente um aporte de nutrientes para as bactérias ruminais. O amido, ele diminui o tempo de colonização das bactérias, né? É um nutriente que chega ali no rumen, rapidamente ele está disponível para as bactérias, para estar degradando até mesmo outros substratos. Tem até aqui, ó, a velocidade de degradação varia em função do grau de cristalização do amido, né? Nós sabemos que a cristalização do amido é uma forma, né? Isso aí, pensando do ponto de vista químico, que dificulta o ataque das bactérias ruminais. E do mais digestivo para o menos digestivo, eu tenho a aveia, que é mais digestiva que o trigo, que é mais digestivo que a cevada, que é mais digestiva que o milho, que é mais digestivo que o sorgo. Ou seja, a aveia seria o mais digestivo e o sorgo o menos digestivo. O tipo de processamento: moagem, laminação e floculação. A laminação, gente, é basicamente o amassamento do grão com a pressão em vapor, melhora a digestibilidade. A floculação, ele pega essa molécula, essa cristalização do amido, transforma numa molécula amorfa, né? Basicamente, isso é feito por pressão, calor e vapor, uma pressão de vapor e calor. E isso muda a estrutura química, né, do amido, deixando de uma forma amorfa, de mais fácil disponibilidade às bactérias ruminais. É mais ou menos que você pegar uma batata e cozinhar ela, muda a estrutura dela. O alimento estava todo ali duro, ele ficou mole, disponível. Mais ou menos é isso. Aqui eu tenho uma tabela onde eu mostro a digestibilidade ruminal do amido, né, do milho e do sorgo. Você vê, o milho inteiro, 62% de digestibilidade ruminal, do sorgo não tem, mas com certeza é inferior ao do milho. O laminado, já melhorei um pouco na digestibilidade, né, do milho e do sorgo. A moagem melhorou bastante, né, principalmente do milho. A laminação a vapor não melhorou tanto quanto comparado ao milho moído. Mas a floculação, tanto do milho como do sorgo, melhora significativamente. Saiu ali de um alimento que tinha uma digestibilidade de 62% para 85%. Isso é muito importante para a gente ficar atento. Mas lembre-se que nem sempre é interessante eu trabalhar com alimentos muito digestíveis. Quando eu tenho trabalho com alimentos muito digestíveis, eu preciso fracionar o fornecimento desses alimentos mais vezes ao longo do dia. Se eu for fornecer esses alimentos poucas vezes ao longo do dia, eu tenho que
ter alimentos que têm uma menor digestibilidade, principalmente o milho, que pode implicar em quadro de acidose ruminal. Digestibilidade do amido. Alguma recomendação prática? Sim. Em dietas que eu tenho ali na base da matéria seca, mais de 30% de milho, eu vou só quebrar um grão de milho. Porque eu já tenho muito amido naquela dieta. Então, eu só vou quebrar para quê? Para diminuir o ataque das bactérias ruminais, né? Até mesmo para que as próprias bactérias vá utilizando esse substrato de uma forma mais adequada, mais lenta, entre o intervalo de uma refeição e outra. O que acontece quando a modulação da fermentação ruminal não está adequada? Quando a modulação da fermentação ruminal não está adequada, eu vou ter vai ter um excesso de energia ou uma falta de energia em determinados momentos. E aí eu vou ter rotas alternativas. Vou ter ali a produção exagerada de metano, uma produção exagerada de gás carbônico. Posso ter uma produção de lactato que promove a acidose ruminal. E tudo isso implica em quê? Em perda de eficiência nutricional. Qual a taxa de aproveitamento do amido que escapa da fermentação ruminal? A taxa de aproveitamento do amido que escapa da fermentação ruminal é muito baixa. O organismo dos bovinos ele tem uma baixa produção de enzimas glicolíticas que digerem amido, amilolíticas, essas amilases, por exemplo, ela é limitada. É mais de 1 quilo de amido no intestino delgado do animal ruminante por dia, ele vai ter uma digestividade, uma absorção prejudicada. Tem uma absorção prejudicada. Então, é limitado. Não adianta eu estar com muito amido sobrepassante, não. Porque o ruminante ele tem baixa capacidade de aproveitamento do amido pós-ruminal. Porque ao longo da evolução e desenvolvimento desse animal, ele não tinha essa disponibilidade assim, de amido, de fonte de amido. Basicamente, os animais eles foram evoluíram em sistemas de pastejo, ou seja, enzimas como amilase e outras enzimas glicolíticas são limitadas no ambiente pós-ruminal. Tranquilo? Então, o aproveitamento do amido no ambiente no intestino delgado é limitado. Agora eu vou falar um pouquinho sobre carboidratos fibrosos. Qual a principal fonte de carboidratos fibrosos para a alimentação de bovinos? São as forragens, gente. As forragens são os principais carboidratos fibrosos utilizados na alimentação de bovinos. Temos aí o feno, a silagem, as pastagens. São as fibras, as fontes de fibras, viu? Qual a degradabilidade dos carboidratos fibrosos? É importante frisar que, né, lá na FDN nós temos lá hemicelulose, celulose e algodão. A hemicelulose é mais digestível, né? Depende muito do tipo de ingrediente. Nós sabemos que a planta, quando ela está mais jovem, ela tem mais conteúdo celular e menos parede celular. Quando a planta vai ficando mais velha, ela vai ter mais parede celular e menos conteúdo celular. E isso influi na degradabilidade ruminal, na digestibilidade ruminal. A hemicelulose ela pode ter uma degradabilidade ali 45% a 90%, dependendo também do animal. A celulose pode ter ali uma degradabilidade maior de 25% a 90%, porque tem muita relação, né? A celulose ela fica muito ligada com a lignina, ou seja, à medida que a planta envelhece, à medida que a planta cresce, que vai aumentando a estrutura da planta, essa lignina, né, que é uma parte indigestível da planta, ela vai abraçando as moléculas de celulose, impedindo sua degradabilidade. Plantas mais jovens têm menos teor de lignina, ou seja, são mais digestíveis. Por exemplo, coloquei um exemplo aqui, o algodão, né, é uma celulose que não tem lignina em volta, e essa celulose ela chega a ser absorvida, né? Você pegar ali aquela pluma do algodão, colocar na dieta dos animais ruminantes, ela é 100% degradada no ambiente ruminal. Tranquilo? Vamos avançando. Aqui eu tenho uma tabela onde eu tenho exemplos de leguminosas, como temperado, gramíneas de inverno e gramíneas de verão. Vamos comparar aqui praticamente as leguminosas e as gramíneas de verão. Observe os açúcares solúveis, né, que são os carboidratos não fibrosos. Nas leguminosas tem uma maior quantidade. Amido nas leguminosas também tem uma maior quantidade quando comparado às gramíneas de verão. A celulose, né, tem muito, fica equivalente, tem até mais nas gramíneas de verão.
Isso aí a gente tem que atentar, né? Que seria tudo avaliado no ponto ótimo de colheita. A hemicelulose também tem mais nas gramíneas de verão e pectina mais nas leguminosas, ok? Só para a gente ter uma noção de como que funciona isso. Então, de certa forma, as leguminosas têm um perfil nutricional melhor que as gramíneas de verão. Aqui tem uma tabela, não quero que vocês assustem, né? Falando da classificação dos carboidratos. É só para maximizar o entendimento de vocês, né? Eu tenho os monossacarídeos. Oligosacarídeos são carboidratos que têm de 2 a 10 ligações. São carboidratos que têm apenas uma ligação e polissacarídeos são mais de 10 ligações. Por exemplo, de mono é a menor molécula que tem. Exemplo, glicose é mono, frutose é mono. Beleza? Agora, quando eu falo sacarose, já é uma molécula de glicose e frutose. Aí é disacarídeo ou oligosacarídeo. Polissacarídeo eu tenho um amido, glicogênio, celulose e hemicelulose. Quanto mais ligações tem esses carboidratos, menor a degradabilidade ruminal. Ok? Só para facilitar esse entendimento para vocês. Aqui eu tenho outra figura, né? Onde eu ilustro os carboidratos dietéticos. Tem os carboidratos no conteúdo celular, né? Que são os carboidratos solúveis, né? E o amido, a pectina, então, são as fontes de carboidratos no conteúdo celular. O amido, pectina, principalmente, dependendo do tipo de alimento. E na parede celular eu vou ter celulose e celulose. A lignina é como se fosse aquele amigo prosa ruim, que às vezes impede você de avançar. A lignina, quando ela cresce, ela desenvolve, ela toma conta e acaba segurando toda a celulose, como a celulose, até moléculas de proteínas e açúcares ela é capaz de segurar. Ok? Então, a lignina não é um carboidrato, mas ela está presente na parede celular das plantas. A gente tem que considerar. Aqui, pessoal, eu tenho uma figura onde está comparando uma planta nova e tenra e uma planta mais velha. Na planta nova, essa parte cinza aqui é mais estreita, ou seja, a planta nova tem mais conteúdo celular. O conteúdo celular tem proteínas, lipídios, carboidratos solúveis, vitaminas. E nessa planta velha, eu tenho uma parede celular mais espessa, onde eu vou ter mais lignina, mais celulose, mais hemicelulose e pectina. Então, lembrando que a idade da planta, a idade da forragem interfere, mas é muito comum erro do manejo de passagem. O pessoal erra demais no manejo de passagem. Eu acho que é um dos pontos que mais o produtor rural, alguns consultores pecam no manejo de passagem, mas não vamos focar nisso agora não. Aqui eu tenho uma figura onde tem um pontilhado aqui azul e um pontilhado vermelho. A linha vermelha representa a proteína bruta e a linha azul o FDN. O ideal, pessoal, que eu sempre tente associar a máxima produção de forragem, né, com o valor nutricional adequado. Seria onde essa linha vermelha ela se encontra com a linha azul, onde eu tenho uma alta produtividade e ainda uma qualidade muito boa. Observa que com a avançada da idade, aumenta o teor de FDN e diminui o teor de proteína. Resumo da aula de hoje, pessoal. Vamos fechar a aula de hoje agora fazendo um resuminho. Carboidratos não fibrosos, fonte de energia mais disponível e acelera o tempo de colonização das bactérias, beleza? Amido, tem uma degradabilidade intermediária e sofre influência do tipo de processamento. Lembra que eu falei de floculação, moagem? Então, eu tenho que trabalhar isso. Se eu tenho intervalo de refeições maiores, eu tenho que fazer o quê? Trabalhar um processamento mais grosseiro. Se eu tenho intervalos de refeições menores, eu posso trabalhar um processamento mais eficiente para acelerar a digestibilidade. Então, depende muito do meu manejo. Pectina tem uma ótima degradabilidade mineral, não produz ácido lático, ela não ocupa espaço no rumo, porque ela não tem FDN. E os carboidratos fibrosos, pessoal, uma fonte de energia menos disponível, tem uma lenta degradabilidade ruminal, mas é importantíssimo para a manutenção do pH e saúde ruminal, ok? Pessoal, o que eu tinha para falar para vocês sobre metabolismo de carboidratos por hoje era isso. E eu agradeço a atenção de todos. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!